tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. Hoje a igreja convida cada um de nós, cristãos católicos, a alimentar a nossa fé na Eucaristia. Por isso, participe da sua paróquia, da Santa Missa, pelo menos aos domingos. E assim você vai estar fortalecendo o seu espírito em Deus. Te convido, você que recebe meus áudios todos os domingos, todos os dias, melhor, que eu te envio, disponibilizando no meu canal do YouTube, no WhatsApp, também no meu Facebook. Lá sempre está disponível todos os dias, ao longo da semana, os áudios que eu gravo da homilia diária, e aos domingos eu coloco esse vídeo. E te convido, você que me assiste pelo YouTube, que não esqueça de deixar o seu like, o seu dedinho positivo, de se inscrever no meu canal do Padre Gildenor. Você que não assiste pelo YouTube, mas pelo Facebook ou pelo WhatsApp, acesse embaixo, tem um linkzinho azul, clique nele, ele te leva para o meu canal, e lá você tem a tajazinha inscrever-se, e você se inscreve. Bem, é muito rápido, menos de 1 minuto você já se inscreve no canal do Padre Gildenor, e assim nossa família cresce e a palavra de Deus, o melhor, chega mais longe, chega a mais pessoas. Portanto, participe, fique comigo nesta caminhada que agrada demais ao nosso bom Deus. Evangelizar é o nosso papel. Evangelizar é o que nós recebemos como mandato no dia do batismo. Portanto, evangelizemos mais e mais. A liturgia da palavra deste domingo, 18º domingo do tempo comum, nos mostra justamente a importância de vivermos para o céu e não para a terra. Infelizmente, nós somos tentados a querer viver para as coisas do mundo e não para as coisas do alto. O convite de hoje desta liturgia é: volte seus olhos, suas atenções, suas ações para o alto, para o céu. Acompanhemos o que diz a liturgia de hoje. A leitura primeira é do livro do Eclesiastes, onde nós somos convidados neste belíssimo texto a perceber o quanto nós somos cheios de soberba. E ele começa a leitura dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Trabalhar demais e achar que vai ficar para outras pessoas que não trabalharam, ou você não ter tempo para você mesma e viver somente em função do trabalho, isto é vaidade, diz o autor sagrado. Ou seja, nós precisamos trabalhar o suficiente para vivermos bem. Não precisamos nos matar trabalhando, sendo que muitas vezes sequer usufruímos daquele trabalho que fizemos, o que realizamos. Portanto, se contente com aquilo que é necessário para a sua vida feliz. Não precisamos nos matar, pisar sobre os mais fracos, mas vivamos a serenidade que Jesus nos transmite com a sua bela sabedoria. É isto que nos ensina o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. É não nos exceder no trabalho, pensarmos sempre no outro, compartilharmos aquilo que nós conseguimos com nosso suor. Vivamos, portanto, esta serenidade daquele que serve a Deus e não ao seu umbigo. Assim, nós seremos verdadeiramente seguidor de Jesus Cristo. O evangelho que nós meditamos hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21, que diz: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão
que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descanse, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhes disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Lucas vai no coração da essência. Aquilo que nós precisamos cada dia nos recordar. Aquilo que nós precisamos cada dia trazer isto para próximo de nós. Ou seja, para quem estou vivendo? Para mim, no sentido egoísta, ou estou voltado para a minha origem, que é Deus? O Evangelho nós podemos olhar a partir de 3 momentos. O primeiro momento consiste na pergunta que alguém faz para Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. E responde Jesus: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Ou seja, a caridade, a partilha dos bens, não é uma obrigação de Deus que nós devemos fazer porque Deus nos obrigou. Mas a caridade é algo que deve ser natural, inerente a todos nós, independe de uma obrigação legal. Deveria ser algo comum a todos nós, partilhar os bens. Nascemos e vivemos em uma sociedade, mas infelizmente vivemos como se não fosse. Segunda coisa, Jesus ele continua dizendo: homem, disse-lhe então Jesus: atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Bom seria se uma parcela da sociedade tivesse compreendido isto, ou compreendesse isto. Não viveríamos com mais de 30 milhões de pessoas famintas no Brasil. Não estaríamos vivendo uma tragédia social que o Brasil está passando. Se nós compreendêssemos, e a maioria que acumula grandes riquezas no mundo, no Brasil, por excelência, são pessoas que se dizem cristãs, sejam católica ou de outra confissão religiosa cristã. Ou seja, nada compreendemos do Evangelho. A vida de um homem não consiste na abundância de bem, mas sim na partilha, no amor fraterno, na comunhão entre as pessoas. Terceiro momento, Jesus nos conta uma parábola, para que melhor compreendêssemos a sua mensagem. Certo homem que teve uma grande colheita, percebe que o seu celeiro é pequeno, e como ele pensa só nele, derruba aquele celeiro para fazer um maior, e ali guarda toda a sua riqueza, todos os seus bens, aquela colheita farta que realizou. Depois que vê lá o seu celeiro belíssimo, repleto de bens, ele diz: pronto, agora posso viver, posso descansar, posso beber, posso viajar, posso fazer o que eu gosto. Jesus intervém e diz: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida,
E para quem ficará para quem ficará o que tu acumulaste? Não pensamos nisto. Infelizmente, nós pensamos somente no ter. Esquecemos de que nós somos pessoas do ser e não do ter. A sociedade que vivemos é uma sociedade capitalista, egoísta ao extremo, que esqueceu a sua origem, o espírito. E aqui, por isso, nós estamos vivendo uma grande tragédia à humanidade. A tragédia da fome, da miséria, que bate nas portas de mais de 30 milhões de brasileiros. Falemos da nossa casa e não dos outros. Por isso, amados irmãos e irmãs, é muito importante que nós nos perguntemos: estou pensando apenas em mim? Ou meus olhos estão voltados para minha casa, que não é a casa de madeira, de tijolos, a casa física? Esta casa não nos pertence. A nossa casa ela é invisível aos olhos humanos. A nossa casa está junto de Deus. Mas nós não pensamos nela muitas vezes. Gostamos de ter uma poupança gorda, de ter o melhor carro, de ter a roupa da moda, de ter o melhor celular, o melhor iPhone. E sempre o meu e o meu. Caríssimos, é hora de descermos do pedestal. É hora de reconhecer que nós somos seres divinos e não somos humanos simplesmente. Precisamos, sem dúvida, trabalhar e acumular algo para que vivamos bem. Mas não podemos ser escravo do nosso eu. Não podemos ser escravo do egoísmo, porque isso nos mata e nos tira o divino que há em nós. Por isso, Jesus, ele vai dizer no final do Evangelho: assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Leonardo Boff tem uma frase que diz que no Brasil e no mundo nós temos muitas pessoas ricas apenas de dinheiro e miseráveis do Espírito de Deus, miseráveis da caridade. Infelizmente, nós temos de ser claro com aquilo que acontece debaixo do nosso nariz. Temos muitas pessoas ricas apenas de dinheiro, mas miseráveis da espiritualidade e da essência divina. Terminamos esta meditação com o que Paulo nos recomenda na carta aos Colossenses, onde Paulo diz: se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. E ele continua: aspirai às coisas celestes e não às terrestres. É aquilo que eu dizia no Evangelho. Nós somos divinos, fazendo uma experiência humana. Isso tem de ser muito claro para nós. Por isso, aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Continua Paulo: a vossa vida está escondida em Deus. E quando Deus aparecer na sua glória, a nossa vida nele transparecerá. Não tenhamos medo da morte do corpo. Tenhamos medo da morte do espírito. Essa sim deve nos causar muito medo e susto. E aí Paulo continua dizendo: fazei morrer o que em vós pertence à terra, a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça e tantas outras coisas que nos atrapalham no caminho da vida, no caminho para o céu. E aí Paulo diz: já tendo nós nos despojado de tudo isso que nos atrapalha no caminho para o céu, para Deus. E aí ele diz: agora revesti-vos de um homem novo e abandonai o homem velho. Caríssimos irmãos e irmãs, aspirai às coisas do alto. Viva
para as coisas do alto. Se apaixone pelas coisas do alto. Isso nos tornará homens e mulheres diferentes e viveremos sem dúvida numa sociedade harmônica que partilha, onde a miséria não tem o seu lugar. É o mundo, a utopia que está no coração de Deus. E deveria ser nossa também esta utopia. A partilha, o amor, a comunhão entre nós. A paz que salta aos nossos olhos diante das relações humanas. Rezemos para que tudo isto seja realidade e não apenas uma utopia. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.